Hoje nós iremos falar sobre a segunda etapa, então, do processo seletivo, tá? O que a gente pode fazer para ganhar mais escala e as coisas não dependerem tanto de uma pessoa só dentro do processo seletivo, tá? Então, a segunda etapa aqui, que é muito importante, é a gente pensar na definição do ICP, tá? Entre aspas aqui do candidato, e usar um score ou uma fórmula de contratação. Então, vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Por que eu falei ICP, tá? Porque, obviamente, ICP é um conceito que a gente usa lá para mercado, tudo para falar do Ideal Customer Profile. Mas da mesma forma que a gente para analisar as variáveis, né, do mercado, a ideia aqui, quando a gente traz para o processo de recrutamento e seleção, é também conseguir criar um perfil ideal de um candidato, tá? Então, assim, quem que é o vendedor ideal? Tá? Quando você se faz essa pergunta de quem que é o vendedor ideal, por que ele é ideal, né? Quais são as habilidades, quais são as atitudes, quais são os comportamentos que esses vendedores ideais têm, né? Acaba ficando um pouquinho mais complexo e, obviamente, é super importante, né, pensar sobre isso e começar a desenhar essa persona, né? Então, do tipo, quem que é o vendedor que nós buscamos? O que essa pessoa tem que ter? Esse é um ponto muito importante, né, para você conseguir buscar novos candidatos perseguindo uma determinada persona, né? Fica muito claro quando você encontra esse candidato ideal no processo seletivo. Segundo ponto aqui, que é importantíssimo para complementar essa visão, é você ter uma roda de competências clara. Para ter uma roda de competências clara, você precisa ter uma visão objetiva de quais são os principais conjuntos de habilidades, tanto do ponto de vista de hard skills, né, ou seja, habilidades técnicas que você precisa ter desse candidato, quanto de soft skills, né, que são as habilidades mais comportamentais e de atitudes. Aqui eu vou começar a dar uma dica, né, sobre esse assunto. Então, o que eu diria? Quando você trabalha em uma operação que você tem um ticket médio muito alto, então quando a gente está falando assim de vendas enterprise, né, que daí você tem um modelo do vendedor de campo, que é venda de negócio de milhões assim, por ano, eu diria que esses tipos de posições, né, você ter a hard skill do mercado, muita hard skill do mercado, né, então conhecer profundamente aquele mercado ou ter muito relacionamento naquele segmento, pode ser um diferencial. Quando nós estamos falando aqui de inside sales, né, e vendas mais de volume, com ticket médio um pouco menor, eu particularmente aprendi, tá, que as hard skills não são as mais importantes. Você precisa saber quais são as hard skills, a gente vai falar sobre roda de competências especificamente disso em outra aula, mas não é uma necessidade você buscar isso na contratação. Eu diria que se você encontrar um candidato que tem o conjunto de soft skills que você precisa, mais os hard skills, porra, excelente, tá? Mas eu não contrataria com base em hard skills. Bom, dito isso, tá? O que eu faria? Eu pegaria todas as pessoas que você tem hoje como melhores vendedores, então, imagina o nome deles, tá? Começa a elencar os melhores vendedores que você tem e começa a elencar quais são os principais conjuntos de características que essas pessoas têm que tornam elas muito boas. E por que eu falo muito da questão das características? Geralmente, startup, geralmente empresas que estão em processo de construção, elas mudam muito, né? Então, mudam muito em que sentido? Cara, vai mudar muita coisa, vai mudar produto, às vezes muda mercado, às vezes muda o público. Então, ela vai viver em constantes mudanças e, por consequência, o seu processo, até ter uma maturidade, né, o seu processo comercial, também vai mudar muito. Então, não é necessário que você tenha uma pessoa completamente viciada em um determinado mercado ou com muita hard skill de um mercado específico, sendo que as coisas podem mudar. É importante que você tenha, por exemplo, uma pessoa dentro do seu time que esteja disposta a passar por todas essas mudanças e continuar aprendendo, né, novas técnicas, novos modelos e testando novos tipos de pitch comercial o tempo todo. Então, importa mais você ter bons candidatos do ponto de vista soft skill, né, e a hard skill você vai desenvolver e trabalhar ela dentro de casa. Né? Então, você vai ter que treinar, você vai ter que desenvolver, você vai ter que dar, obviamente, todo o passo a passo para as pessoas se formarem, se desenvolverem dentro da sua equipe, mas não tem que ser uma premissa na contratação. Tem um livro que eu sempre gosto de citar aqui nesse momento, que é o Sales Acceleration Formula, do Mark Roberge, né? Vou colocar ele aqui também na referência para vocês, que ele usa um capítulo que me inspirou muito para essa etapa aqui, que é o Sales Hiring Formula. Então, ele conta um pouco de como que foi a escalada dele lá na HubSpot e como ele elencou ali um conjunto de 8, 9 características que ele descobriu do time dele, né, que eram muito importantes para determinar sucesso. Eu vou falar uma que eu lembro que me marcou muito, e de quase todas as empresas que eu passei, essa foi uma característica que eu encontrei em quase todas elas, tá? Que é o que ele chama de coachability, né? Então, uma das características essenciais e que ele fala do vendedor de sucesso é a capacidade de um vendedor receber um coaching técnico e evoluir, né? Ou seja,
ele é justamente o oposto do que às vezes a gente está procurando no mercado. É um cara que ele está disposto a receber um feedback novo, testar e acompanhar essa evolução de tempos em tempos. E não dizer que ele já sabe fazer tudo e que ele já fez isso há não sei quantos anos e assim por diante. É muito mais importante essa atitude para o resultado do que o conhecimento específico daquele mercado. Bom, dito isso, qual que é o ponto? Vamos supor que você elencou ali as suas seu principal conjunto de características, né, de soft skills que você entendeu que tem todos os vendedores de sucesso. Eu vou citar algumas, por exemplo, que não são padrão, tá? Mas que, por exemplo, nas operações, em muitas operações que eu trabalhei, elas tinham um impacto muito grande no resultado individual, tá? Por exemplo, uma coisa que eu notei nas minhas operações de inside sales foi que uma habilidade que era super importante, uma característica, na verdade, tá? Super importante do vendedor de alta performance, é que esse vendedor, ele precisava trabalhar. Né? Então, foi um fato curioso, mas nós percebemos, né, com uma boa amostragem, tá, de pessoas, que os vendedores que tinham a necessidade de trabalhar e a necessidade de ter um complemento de renda com as comissões, ele tinha muito mais performance do que as pessoas que estavam lá, mas sem uma necessidade real de ter que ganhar dinheiro no mês para pagar as contas. Então essa era uma característica, por exemplo, que a gente avaliava lá, sobre como ela impactava no resultado. Uma outra também que a gente sempre avaliou que dava muito resultado era perceber o nível de ambição que a pessoa tinha. Né? Então, a pessoa que não se contentava com o que tinha hoje e já tinha um plano bem estruturado sobre o que ela queria fazer em 1 ano, 2 anos, 3 anos na própria cabeça, né? Ou já começando a executar isso, elas tinham mais resultados do que as que simplesmente não demonstravam nenhuma ambição. Então, são características que você realmente tem que conhecer aqui do seu vendedor e elencá-las, né? E o processo depois de você elencar essas características é você criar um sistema de peso e notas, tá? Então, vamos supor assim, que você vai trabalhar com uma nota de 0 a 10, tá? Você vai falar, bom, beleza, cada uma dessas competências aqui, eu vou dar uma nota de 0 a 10 para todas as pessoas do meu time. E depois eu vou dar um peso, né? Ou seja, para as características que eu percebo que, assim, 3, 4 pessoas tem essa mesma característica e essas 3, 4 vendem igual. Então ela vai ter um peso maior do que as outras. Tá? Vou compartilhar também com vocês a planilha com esse modelo para vocês testarem. Então, fazendo isso, né, avaliando de uma nota de 0 a 10 e com a ponderação dos pesos, você consegue chegar num perfil e um score de candidatos. Né? Então, quando a gente fala assim de elevar a nossa barra de contratação ou elevar a nossa barra de profissionais, você pode fazer isso de forma muito sistemática. Então imagina o seguinte, você já chegou à conclusão que os melhores vendedores do seu time, né, com aquele conjunto de características, eles têm uma nota 7,5, por exemplo, de 0 a 10. Aí você começou a entrevistar um candidato e você começou a avaliar os mesmos conjuntos de características, né, com base lá no Who, tudo, você vai preenchendo esse formulário de características e você percebe que esse é um candidato que ele já está com uma nota 80. 80 não, desculpa, 8. Então o que isso significa? Pô, que provavelmente se essa pessoa entrar, ela vai estar literalmente levando a barra, né? É uma pessoa que está com uma nota acima do que as outras que você contratou. A mesma coisa serve para o oposto, né? Se você foi lá, entrevistou e avaliou todos os skills e chegou à conclusão que aquele candidato está uma nota 6, você pode contratar, não significa que você tem que se descartar, mas você está consciente de que você está contratando uma pessoa com um score menor do que as outras, tá? Ou seja, essa pessoa vai ter mais desafio e tende a não ter um resultado tão de top performance quanto dos outros. Dicas aqui para a gente tentar ser o mais assertivo possível, tá? Então, a minha dica é, como a gente tem aquelas 2 etapas, né, de entrevista entre o líder direto e depois o líder da área, eu tentaria sempre fazer um processo de calibragem. Então, por exemplo, você pega a avaliação do líder, sem falar para o líder de área, e depois você pega a avaliação do líder de área. E você faz uma ponderação entre as notas. Por quê? Porque isso evita, né, que uma pessoa ela tenha uma visão muito distorcida sobre algum ponto. Né? Então, a ideia é que, na hora de selecionar os candidatos, tanto o líder de área quanto o líder direto, conversem sobre isso e juntos ponderem as notas. Ok? Então, essa é uma forma de calibrar e evitar erros de notas, né, no scoring muito altos. E aí, por fim, mas não menos importante, né, gente, a gente tem que ver se essa matemática ela vai funcionar. Então, a ideia é que você continue fazendo essa avaliação ao longo do tempo. E aí você acompanha os candidatos que entraram com uma nota maior, eles
tendo o mesmo tipo de treinamento, o mesmo tipo de oportunidades que todo mundo teve, obviamente, né? Eles apresentaram um resultado superior nos primeiros meses do que os outros, ou mais rápidos? Quais foram o impacto? Ou foram os mesmos, né? Então você tem que começar a olhar agora com base no score, né? Qual que é a média de performance das suas contratações. Isso ajuda basicamente, né, você ter um pouco mais de ciência nesse processo de contratação. E um principal fator, tá? Existem muitos líderes de mercado que têm crenças assim, sem nenhuma fundamentação sobre o perfil do vendedor. Por exemplo, eu mesmo já ouvi falar, e muitas vezes, tá? Que o vendedor ele tem que ser dominante e influente, né? O básico do DISC. E eu já avaliei vários casos de empresas em que isso não era uma verdade absoluta. Inclusive, só quero citar aqui o case de uma empresa muito grande, tá? Essa empresa que era meu cliente, ela tinha 10 mil vendedores. Eles usavam um sistema de avaliação que era chamado de PI, que é muito similar ao DISC, porém com algumas variações um pouquinho diferentes. E depois de fazer esse mesmo modelinho, tá? De avaliar os melhores vendedores, qual era a melhor performance que eles tinham, depois de avaliar exatamente qual que era o perfil de cada um e quanto que eles entregavam com relação ao resultado, né, essa empresa chegou à conclusão de que os vendedores que melhor tinham performance eram um grupo de vendedores que eram dominantes e planejadores, né? Então, caiu assim por água abaixo, provado estatisticamente por A mais B, de que o melhor perfil de vendas para eles não eram o dominante e influente. Pelo contrário, o dominante e influente eram os que tinham os piores resultados. Então, assim, se você tem a oportunidade, se você está buscando candidatos em um volume um pouco mais alto, eu sugiro com certeza que você utilize esse método para você ter mais ciência e não ficar dependendo de achismo ou até do pior, né? Ficar se baseando nessas impressões que não têm fundamento nenhum e, eventualmente, correr o risco de você ter um líder que só contrata gente igual a ele.